Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do tópico da ata para submeter a votação e aprovação. A ata da 100ª reunião ordinária da legislatura 2009/2012 da Câmara Municipal de Teresópolis, do dia 1º de novembro de 2011. Vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, imprensa, cidadãos e cidadãs, contribuintes. Página 8, na minha fala também, está assim, da mesma forma, quero aqui registrar para efeito histórico, não é um dia que nos traz alegria, não. Queria estar aqui ressaltando o governo que ajudei a eleger, mas vou caçá-lo. E me sinto verdadeiramente usado. Fui chamado de traidor pelo Jorge Mário em entrevista na imprensa, porque entrei no Ministério Público, não. Entrei no Poder Judiciário com a ação popular e depois no Ministério Público. Viu aí? É porque eu não entrei no Ministério, entrei no Judiciário, eu me lembro que eu falei isso e depois sim o MP pediu de abertura de inquérito. Obrigado. Será feita a correção. Continua a discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço ao... Está aberto o requerimento pela ordem do vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, doutora Cláudia, vereadora. Senhor presidente, eu pedi pela ordem justamente pela importância do dia de amanhã no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Nós teremos o julgamento da constitucionalidade da Lei Ficha Limpa, uma lei de iniciativa popular que foi subscrita por mais de 1,5 milhão de brasileiros e que amanhã o Supremo Tribunal Federal irá decidir sobre a sua constitucionalidade. Já a partir de hoje, às 18 horas, já existe uma vigília em frente ao Supremo Tribunal Federal, da sociedade, das entidades de classe, da OAB, da CNBB, da CUT, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Então, amanhã haverá no Supremo Tribunal um julgamento de grande importância e de um projeto como esse, que com certeza poderá ser decisivo para o futuro do nosso país. Porque você, aprovando e o Supremo reconhecendo a constitucionalidade, nós poderemos fazer uma filtragem daqueles que querem ocupar cargo eletivo ou cargo público. Então, eu quero crer que essa casa, por unanimidade, a expectativa é que o projeto Ficha Limpa amanhã seja consagrado no Supremo Tribunal Federal pelos 10 ministros que lá estão. E já que eu estou falando em Supremo Tribunal Federal, eu gostaria de parabenizar também a presidente Dilma Rousseff, que indicou o nome da magistrada do trabalho do Rio Grande do Sul, a ministra Rosa, que já está lá no TST, para a 11ª vaga do Supremo Tribunal Federal. É mais um magistrado que, oriundo da Justiça do Trabalho, que chega à maior corte do país. E ela está entrando na vaga da ministra Ellen Grace, que se aposentou. Então, eu também quero fazer esse registro. E, senhor presidente, também fazer uma convocação, não só a essa casa, mas também a toda a população de Teresópolis, para que no próximo dia 10, a partir das 15 horas, estejamos juntos no Rio de Janeiro, defendendo o Estado do Rio contra a retirada dos royalties. Eu acho que é um momento onde as diferenças partidárias precisam ficar em plano secundário para que possamos defender os interesses do Estado do Rio de Janeiro, que é um Estado produtor e que não pode ser penalizado. É importante salientar que Teresópolis é diretamente afetado, caso seja mantido esse
essa decisão de retirada dos royalties. O fundo estadual, que tem os recursos para investimento em saneamento básico, com certeza terá um impacto muito grande. Inclusive, o nosso plano municipal de saneamento básico será afetado. Então, senhor presidente, para registrar e convocar a todos os cidadãos de Teresópolis que puderem estar presentes a partir das 15 horas no centro do Rio de Janeiro, para que possamos juntos demonstrar a força da população do Estado do Rio. E para encerrar, senhor presidente, só registrar que o prefeito Cassado ontem teve o seu recurso indeferido pelo desembargador Benedito Abicair, da 6ª Câmara Civil do Estado do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça. Ele indeferiu e pediu informações à 2ª Vara Civil ao Dr. Mauro Guita, que deverá prestar os esclarecimentos para o desembargador. Então, senhor presidente, para efeito de registro, eu concluo aqui e agradeço a Vossa Excelência a oportunidade. Muito obrigado. Requerimento 061/2011 de autoria do vereador Cláudio Melo. Pedido de informação ao Executivo Municipal. Será encaminhado. O teor? Pedido de informações do Executivo Municipal. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência que encaminhe ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Quanto foi repassado mensalmente para a Câmara Municipal de Teresópolis no ano de 2010? Valor total que foi repassado para a Câmara Municipal no ano de 2010. Câmara Municipal, 9 de novembro de 2011, vereador Cláudio Melo. Será encaminhado. Em discussão, vereador Cláudio Melo. Não, senhor presidente, é que surgiu uma dúvida. Hoje eu recebi um telefonema do jornalista Vanderlei Pérez, que teria chegado a informação que o repasse que foi feito para a Câmara em 2010 teria extrapolado o máximo constitucional, inclusive de 7%, como na verdade, do primeiro e do segundo ano dessa legislatura, com a aprovação da emenda 58, o repasse foi de 6%. Quer dizer, quando ele me ligou e disse que o relatório, eu falei, olha, eu li o relatório do Tribunal de Contas, né, e não vi isso. Inclusive a conclusão, o voto, isso é uma irregularidade grave. Se repassar a maior, é mais um fato para que possamos propor a ação de improbidade e mais um motivo da cassação do prefeito Jorge Mário. Entretanto, essas informações para a gente esclarecer de uma vez por todas. E eu consultei o Renê aqui, conversei com o Renê, realmente houve um equívoco do Executivo que repassou para essa casa um valor de 1 milhão a mais, 1.065.116,60 acima do limite condicional, mas em seguida foi esclarecido pelo Executivo que tratava-se de valores destinados ao pagamento dos aposentados da casa. E não deveria ter sido repassado para cá, poderia ter sido repassado direto para a Teletrev, desde que fosse destacado que destina-se ao pagamento dos pensionistas e aposentados do Legislativo. Pois não, senhor. É importante grifar o ano que isso ocorreu. 2010. Então, a partir da notificação que o Executivo recebeu, ele esclareceu essa questão, que o repasse foi indevidamente feito para essa casa, por um equívoco, quando na verdade deveria repassar direto para a Previdência, para o Instituto de Previdência, destacando que aquele valor destinava-se aos pensionistas e aposentados do Poder Legislativo. A partir dessa informação, os técnicos do Tribunal de Contas viram que houve um equívoco. Então não foi citado no relatório conclusivo, que nós, inclusive, votamos a favor, esse item. Então está esclarecido, mas eu vou aguardar as informações do Executivo
para que a gente possa comparar com os valores do relatório do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Então, é por isso que eu estou requerendo essas informações. Muito obrigado, senhor presidente. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, nas folhas 31 e 57, os próprios técnicos do tribunal, eles, a partir da informação que foi prestada pelo executivo, eles concluem assim: o corpo instrutivo analisou os esclarecimentos prestados pelo prefeito, manifestando que houve equívoco no procedimento adotado pelo executivo, uma vez que a transferência deveria ser efetuada diretamente ao Instituto de Previdência, sugerindo, em razão disso, que tal fato seja objeto de ressalva na conclusão desse relatório. Aí está assim: de acordo com a lei orçamentária e com o demonstrativo das alterações orçamentárias, verifica-se que o total previsto para o repasse ao Legislativo no exercício 2010 montava em R$ 7.665.805,18. Ao comparar o valor estipulado em cumprimento ao limite fixado com o montante efetivamente repassado à Câmara Municipal, constata-se que houve o repasse de R$ 8.730.921,78, portanto, acima do limite, não tendo sido cumprido o parágrafo 2º, inciso 3º do artigo 29A da Constituição Federal. Entretanto, o esclarecimento prestado pelo prefeito, comentado no item anterior, elucida o equívoco no procedimento adotado pelo Executivo. Então, senhor presidente, na verdade, o repasse foi indevidamente enviado. Creio eu que a Câmara deva ter devolvido o Instituto de Previdência, ou estornado. Importante que saibamos para onde foi esse recurso. Então, senhor presidente, é só para deixar muito claro, para que a gente possa esclarecer a sociedade. Muito obrigado. Moção número 609/2011, de autoria do vereador Cláudio Melo. Solicita a recuperação da escadaria da servidão que liga a rua Almeida Cardoso à rua Nestor Pinto, na Tijuca, e instalação de corrimão. Senhor presidente, devido ao péssimo estado de conservação da escadaria da servidão que liga a rua Almeida Cardoso à rua Nestor Pinto, no bairro da Tijuca, onde transitam diariamente centenas de pessoas, nessas condições a mobilidade da população local e transeunte fica extremamente prejudicada. Por este motivo, faz-se necessária e urgente a recuperação da escadaria, com capina e limpeza geral, retirada de lixos e entulhos do entorno, além da instalação de um corrimão para dar segurança aos transeuntes. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção número 610/2011. Assunto: tempo de exibição dos letreiros dos ônibus. Senhor presidente, o tempo de exibição dos letreiros de vários ônibus é demasiadamente rápido, mudando o nome dos bairros com uma velocidade que a maioria dos usuários não conseguem ler, dificultando sobremaneira a leitura das pessoas que estão no ponto de ônibus. Se levarmos em consideração que a nossa população de pessoas que estão na melhor idade ou terceira idade, que naturalmente têm problemas de visão, e muitas delas lentidão na leitura, sem contar um sem número de indivíduos que são analfabetos funcionais, que possuem extrema dificuldade na leitura. Com tudo isso, faz-se necessário apelar para que as empresas que exploram o transporte coletivo de passageiros nas áreas urbanas e interior mudarem o sistema, aumentar o tempo que controla os painéis eletrônicos que exibem os letreiros que noticiam o itinerário dos veículos. Em discussão, vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, aproveitar o tema dessa moção e relembrar que o prefeito Kassab, ele, em pleno estado de calamidade pública, teve a ousadia, teve a audácia de reajustar a passagem de ônibus de R$ 2,30 a R$ 2,50, mesmo sabendo que 2/3 dos bairros que estavam atingidos pela catástrofe, os ônibus não chegavam no ponto final. Em alguns bairros eu posso citar concretamente a Granja Florestal, o Salaco,
os ônibus ficavam a 2, 3 quilômetros do ponto final. E ele, que para justificar a prorrogação do estado de calamidade pública, no seu decreto alegou esse argumento, alegou o empobrecimento da população. 20 dias depois, ele esqueceu de todos os argumentos que ele colocou no decreto de prorrogação da calamidade e concedeu o reajuste da passagem de ônibus. Inconformado com essa audácia, esse desprezo da população, nós ingressamos com ação popular para cancelar e anular esse decreto imoral e covarde do ex-prefeito Jorge Mário. Obtivemos a liminar e baixamos a passagem por 48 horas. Mas nós sabíamos que a briga no Tribunal de Justiça não seria fácil. A nossa liminar foi suspensa no Tribunal de Justiça. Entretanto, quero afirmar que esses 2 dias de passagem mais barata representou economia, sim, para aqueles trabalhadores que dependem do ônibus do dia a dia. E eu posso dizer, porque eu tive várias manifestações, inclusive de pessoas que entravam no ônibus e quando deram os R$2,50 e receberam o troco, tomaram um susto. Mas eu estou falando isso tudo porque eu entrarei com requerimento, estou fazendo nesse momento verbal de um pedido de audiência pública. Não é razoável que nós não tenhamos uma discussão transparente da concessão de ônibus. Nós temos uma ação do Ministério Público e nós sabemos que não existe concessão. Nós precisamos abrir licitação nessa cidade. Então, eu estou vendo com o promotor Dr. Silvio a agenda dele, qual será o dia que nós possamos fazer esse debate aqui para contar como foi, vamos dizer, entre aspas, concedida essa exclusividade à atual empresa, às 2 empresas. Então nós precisamos enfrentar isso de forma tranquila, para que possamos oferecer um transporte de melhor qualidade por um valor justo. Então, senhor presidente, essa moção também fala da questão dos letreiros, porque são vários idosos que às vezes têm dificuldade na leitura do letreiro desses ônibus. Então, é só para registrar e pedir o apoio de vossas excelências para que possamos marcar, se possível, ainda esse ano, só dependendo do Dr. Silvio do Ministério Público Estadual, para que possamos trazer a doutora Naísa, que é a autora da ação que visa que possamos abrir a licitação aqui na cidade. Que foi dada quer dizer, não foi dada concessão, não existe concessão, é permissão. Então, nós precisamos enfrentar isso de uma vez por todas, Majorantes, que a sociedade espera dessa casa essa atitude. Muito obrigado. Ainda em discussão, vereadora doutora Cláudia. Senhor presidente. Vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, muito bem observado pela vereadora doutora Cláudia. Também tomei conhecimento da reportagem na grande imprensa. Fiquei chocado com um dado que o índice de idosos que estão indo por esse caminho, pessoas entre 60 e 80 anos de idade, são usuários de crack. E eu fico assim, o comentário inclusive da Ana Maria, eu vi pela internet, ela falando de um caso de um empresário que foi milionário, que perdeu tudo, perdeu a família, e ele está há 27 dias se tratando. Então, aí a pesquisadora, ela fez essa pesquisa e acompanhou os idosos. E um dos motivos que leva mais aos idosos nessa faixa etária a partir para o crack não é a solidão, é a questão do salário, é a questão da própria família, né? Então, eu quero parabenizar essa lembrança da doutora Cláudia e somar
esse pedido para que possamos ter em breve um centro para tratar dessas pessoas. Nós sabemos que temos algumas ONGs que fazem esse serviço, né, o Cairóis, o P3, mas ainda a demanda é muito maior do que a que nós temos aqui. Então, senhor presidente, só para concluir, eu fui olhar aqui, que eu falei dos royalties, só para que a população tenha clareza. Quando eu falei que Teresópolis será afetado se nós perdermos o royalties, a receita no ano passado para Teresópolis foi R$ 9.395.811,55, sendo que só no royalties do Estado do Rio, o governo do Estado repassou R$ 1.800.000. Os outros 7 milhões vêm da União. Mas se ficar do jeito que está, esses valores irão cair consideravelmente. Então é só para efeito de informação que eu registro nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Se quiser, pode concluir e eu falo depois. Concluiu? Senhor presidente, na verdade é um registro que eu quero fazer na semana passada com a pauta que a gente teve, não tinha nem clima, né, para fazer assim uma saudação de homenagem. E eu quero registrar aqui, senhor presidente, que eu tive a alegria, a doutora Cláudia também compareceu, eu tive a satisfação, a alegria de ir na inauguração do Bistrô 1912, lá da Vila Sangaren, e eu quero aqui fazer uma deferência, né, uma homenagem aos dois empresários, Mozart Rodrigues e o Vinícius Clausen, que investiram na nossa cidade, que com certeza será um ponto que irá atrair inúmeros turistas. Então, eu quero dizer que é um pedacinho, né, da fronteira da Alemanha com a Suíça dentro de Teresópolis. Então, quem não conheceu ainda, vá conhecer, porque realmente é um orgulho para a nossa cidade ter um empreendimento daquele que com certeza irá trazer dividendos e turistas para a nossa cidade. Eu, inclusive, nas homenagens desse mês, eu farei um voto de congratulações para os dois por esse grande empreendimento. E quem não teve a oportunidade de conhecer, eu recomendo, porque realmente é um ambiente muito agradável e que com certeza promoverá a nossa cidade, ainda mais depois de tudo que a gente passou. É um alento ver tamanho investimento, né, em benefício da população. Muito obrigado, senhor presidente.